Olá pessoal, me chamo João Leste e estou aqui para apresentar o meu artigo chamado Modelos de Processamento Cognitivo de Regras de Jogos para Pessoas com Deficiência Visual. Ele é uma pequena parte da minha pesquisa de doutorado, orientada pela professora Jaqueline Farbiart, do Link Design da PUC-Rio. A síntese do artigo se baseia na premissa de que todas as pessoas devem ter o direito de acesso ao lazer e o objetivo é revisar os modelos de processamento cognitivo multimodal com foco no aprendizado de regras de jogos, considerando que eles não abarcam as características e vivências específicas de pessoas com deficiência visual. A metodologia foi uma breve pesquisa exploratória com o intuito de avaliar esses modelos e identificar pontos de atenção para se considerar para incluir pessoas com deficiência visual. O referencial teórico principal foi a pesquisa de Mayer sobre processamento multimodal, minha pesquisa de mestrado que aborda brevemente o processamento cognitivo das regras de jogos, a pesquisa de Hinderman, Eckermann e Nijenhuis sobre variação na memória de trabalho e compreensão verbal de pessoas com deficiência visual, e a pesquisa de Loomis, Kletsky e Gildis sobre novas tecnologias e substituição sensorial. Primeiro de tudo, avaliando os modelos de processamento cognitivo multimídia, é importante ver inicialmente o modelo de Mayer, que descreve a forma como palavras e imagens são captadas pela memória sensorial, selecionadas e repassadas para a memória de trabalho, onde elas são organizadas nos módulos verbal e pictorial e depois integradas quando comparadas com o conhecimento prévio. Foi feita uma proposta por mim na minha pesquisa de mestrado específica para o aprendizado de regras de jogos a partir da leitura de manuais, com a mudança principal que não só somente as regras vão ser integradas quando comparadas com o conhecimento prévio, mas é necessário que sejam jogadas partidas de jogos para que essas regras sejam testadas na prática. E o ato de solucionar problemas durante o jogo vai contribuir para que seja criado um conhecimento retroalimentativo entre a memória de longo prazo e a atividade de jogar o jogo. E aí, esse banco de dados de memórias e percepções vai ser usado para aprender regras de novos jogos com mais facilidade. Agora, as críticas a esses modelos. Primeiro de tudo, é importante considerar que tem uma variação na forma como pessoas com deficiência visual captam a informação. Grande parte das informações presentes nos manuais de regras de jogos são estritamente visuais, e dessa forma as pessoas com deficiência visual não têm acesso a parte daquilo que está incluso no manual. Em segundo lugar, existe uma diversidade muito grande dentro desse grupo. Existe uma multiplicidade de deficiências visuais e mesmo pessoas que têm uma mesma deficiência visual não necessariamente lidam com a vivência delas da mesma maneira. Além disso, essas pessoas têm um pouco arcabouço de conhecimento prévio, porque existem poucos jogos que são verdadeiramente acessíveis para pessoas com deficiência visual. Então, elas não necessariamente vão ter conhecimento prévio relevante com o qual comparar as regras que estão sendo aprendidas, dificultando um pouco o processo de compreensão. Além disso, a gente tem que considerar que tem variações observadas no processamento cognitivo de pessoas com deficiência visual. A primeira é que a memória de trabalho delas é mais eficiente, provavelmente pela necessidade de processar mais informação sem o módulo visual, e que foi observado que existem algumas dificuldades com o processamento verbal quando comparados com pessoas sem deficiência visual. Agora, seguindo para a substituição sensorial, é importante entender que ela é um fenômeno que ocorre quando algumas das modalidades sensoriais de uma pessoa encontram-se inoperantes, sendo substituída por outra modalidade sensorial. Pessoas com deficiência visual costumam vivenciar esse fenômeno ao ter sua visão substituída completa ou parcialmente por outros sentidos, tato, olfato, audição ou paladar,
E apesar de ser um fenômeno que ocorre naturalmente, ele pode ser potencializado pelo uso de novas tecnologias. Por exemplo, o braille para dar acesso a textos impressos, bengalas e pisos táteis para auxiliar na percepção espacial e locomoção, e leitores de tela para dar acesso a textos e interfaces digitais. E além disso, foi empregada uma metodologia de substituição sensorial que se baseia em, primeiro, identificar os requerimentos informacionais das tarefas e, segundo, associar esses requerimentos com substituições plausíveis dentro de cada contexto. Aplicando isso à situação específica dos jogos, os requerimentos informacionais básicos da tarefa de aprender os jogos são, primeiro, aprender informações presentes no texto do manual. Segundo, aprender informações presentes nas imagens ilustrativas. Terceiro, associar essas informações aprendidas ao contexto do jogo. E aí, supõe-se que as associações mais plausíveis seriam, para o número 1, o uso de leitores de telas para aprender a informação do texto através de versões digitais dos manuais, que costumam estar disponíveis em bancos de dados de jogos. Segundo, o uso de recursos de texto alternativo para imagens ilustrativas dos manuais, que ainda não é algo que é feito. E o terceiro, o uso de texturas e relevos para a identificação de componentes do jogo. Considerando o primeiro ponto, não é qualquer manual que é verdadeiramente acessível para os leitores de tela, porque os leitores de tela precisam que haja um fluxo coeso de leitura para que eles consigam interpretar o texto que está acontecendo. Nesse exemplo do jogo Bunny Kingdom, o fluxo de leitura esperado é o seguinte. Esse fluxo é bastante complexo e o leitor de tela ele não tem capacidade de identificar qual desses textos deve ser lido em qual ordem. Quando a gente compara isso com outro manual, por exemplo, do Number 9, a gente pode identificar que o fluxo de leitura é muito mais coerente. Parte do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, que é o fluxo de leitura mais comum com o qual a gente está acostumado e que os leitores de tela são programados para compreender. E aqui uma comparação entre os dois fluxos para ilustrar a diferença da complexidade. Além disso, atualmente já existem recursos de texto alternativo em diversas plataformas. Uma delas são as redes sociais, por exemplo, o Instagram, onde as pessoas podem criar legendas ocultas que descrevam as fotos que elas estão postando. E mesmo em plataformas que não possuem esse recurso, as pessoas costumam fazer isso livremente em determinados espaços, adicionando descrições extras. Além disso, já existem jogos que são adaptados com recursos táteis. Por exemplo, essa adaptação do jogo de xadrez, que tem pinos adjacentes nas peças brancas e relevo diferenciado dependendo da cor da parte do tabuleiro onde as peças se encontram, além de um pino de segurança para que seja mais difícil derrubar as peças. E o braille aplicado nas cartas de Uno para que pessoas com deficiência visual que leiam braille possam saber quais cartas estão segurando. Dessa forma, o modelo de processamento cognitivo mais adequado para pessoas com deficiência visual substituiria a apreensão de informação visual pela textura e relevo através da memória sensorial das mãos, que ainda seria processada pelo módulo pictorial, formando uma imagem mental. E os próximos passos são realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar se existe alguma análise da relação entre a modalidade sensorial tátil e o modo pictorial da memória de trabalho, realizar testes de compreensibilidade com pessoas com e sem deficiência visual para identificar se elas compreendem os textos adequadamente com as alterações feitas, propor critérios para a escrita de texto alternativo nas imagens presentes nos manuais, identificar critérios de adaptação para jogos de tabuleiro modernos, cujos manuais sejam acessíveis para leitores de tela. As referências bibliográficas foram as seguintes. A ludografia foi a seguinte.
e obrigado.